Amigos da TV Bertioga, vereador Eduardo Pereira, mais um programa da nossa retrospectiva 2025, fazendo um balanço aqui do Legislativo Bertioguense, com os atores principais, que são os vereadores. Eduardo, bem-vindo à TV Bertioga. Muito obrigado, Alê, todos que acompanham o seu trabalho. Estamos aqui para poder falar um pouquinho do nosso trabalho, que nós estamos ajudando a nossa cidade. Alguns aninhos, graças a Deus, Bertioga está bem encaminhada. Edu, queria começar perguntando um pouco da sua história, porque Bertioga tem sempre gente nova chegando, e você, vereador por várias vezes, vice-prefeito, conta um pouquinho, não só... Começa antes da política, Edu. Como é que você chegou em Bertioga? Vamos lá. Olha, meus avós chegaram aqui, né, antes da gente, e meus pais vieram depois, compraram um imóvel aqui na Chácara Vista Linda. Morei na chácara por 17 anos, né, da minha infância toda, da minha juventude. Só não nasci em Bertioga porque na época não tinha hospital aqui, né, 52 anos atrás, mas nós ajudamos Bertioga a nascer. Meu primeiro voto foi na emancipação de Bertioga, né? O primeiro voto da gente foi para a emancipação. Então nós vimos essa cidade crescer. Em 1994 eu entrei na Câmara Municipal, 18 anos de idade, 18 para 19, para ser assessor. Trabalhei 10 anos com o vereador Antônio de Jesus Henriques, o Gordo, né? Ao qual aprendi muita coisa. E depois nós fizemos um mandato junto, eu e o Gordo, né? O Gordo foi reeleito para o quarto mandato dele, eu fui eleito para o meu primeiro mandato, foi de 2004 para 2005, né? Em 2006 eu disputei uma eleição para deputado federal e depois disputei a eleição para vice-prefeito, fui eleito com o Orlandini, fui secretário de obras, serviços urbanos, depois fui trabalhar em São Paulo, na Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho, depois voltei para Bertioga, fui fazer o meu segundo mandato, né? Já tinha feito um de vereador, um de vice, e estou hoje aqui já no meu quarto mandato de vereador na Câmara Municipal de Bertioga. Edu, muita gente hoje tem essa coisa do ódio à política, do asco à política, mas a política é o caminho mais importante que a gente tem na nossa democracia, em qualquer nível, né? Seja na cidade ou falando de país. Quando você começou a gostar de política? Olha, a gente trabalhava aqui e via as dificuldades que Bertioga tinha. A gente andava de ônibus na praia. Para estudar, você tinha que pegar um ônibus e circular pela praia, sem abastecer. E então muita gente sabia da dificuldade, né, das necessidades que Bertioga veio. Aí veio a questão da emancipação, né? E a gente já se enganjou, né, nessa época. Eu ainda não era eleitor quando se fazia campanha, fui tirar o título de eleitor no ano da emancipação, 1992, tirei em abril, votei em maio, né? E o Pércio, que me incentivou na época a tirar o título, né? Não, tira o título. Eu falei, para que eu quero o título, eleitor? Né? Enfim, tiramos o título, votamos. E naquela época a gente já acompanhava o Gordo, né? Lá na Vista Linda, via que tudo que se tinha que fazer, procura o Gordo, fala com o Gordo. E sempre tinha um líder no bairro, assim como tinha em Boracéia, que era o Barreiro, tinha no Guaratuba, o Buzinaro, tinha na Riviera, o Nelson Turri. Nelson Turri foi uma pessoa que foi eleita e ninguém sabia quem é esse Nelson Turri, ninguém sabia, mas a Riviera elegeu ele numa urna, né? No Indaiá, o Toninho Rodrigues, na Vista Linda, o Gordo, Vista Linda, Chácara Vista Linda, Rio da Praia tinha o Ney Moraneme, aí no centro aqui você pegava o Miguel Bichir, o Miguel Bichir e o Sérgio Pastore. E na Bertioga toda, o Dr. Ayrton. Então a Câmara a gente viu e conhecia um pouco de todo mundo, né? E com o convite para trabalhar na Câmara Municipal, na época que mal se tinha uma máquina de escrever, né? Primeiras indicações a gente fazia, eu fui fazer datilografia para poder fazer indicação aqui para o Gordo no gabinete, né? E depois eu consegui trazer para a Câmara um computador que era meu, né? Eu fui estudar, eu tinha um computadorzinho, então todo mundo ia no gabinete do Gordo para pedir para fazer a indicação no computador. Impressora e computador, eu fui o primeiro na Câmara naquele período a ter. E assim foi fluindo, né? E com o nosso trabalho, a gente foi conquistando alguns passos, né? Muitas coisas a gente encaminhava, o Gordo dava sequência, o próprio prefeito na época também, no início, Orlandini, depois veio o Rachid, que a gente vivenciou tudo aquilo, fizemos os 2 mandatos aí com o Dr. Laírton. Laírton, no primeiro eu era assessor do Gordo, no segundo eu já estava como vereador, trabalhamos juntos, né?
E produzimos muito para que Bertioga pudesse chegar onde ela chegou, né? Hoje a gente vê que avançamos bastante, né? E a gente fica feliz porque você já vê coisas que a gente plantou lá atrás que frutificando agora, né? E isso dá muito prazer para a gente, dá essa vontade de você estar cada vez mais presente, de continuar o trabalho, de continuar atuando para que a nossa Bertioga, as pessoas, né, sejam melhor vistas, mais humanizadas, que elas consigam atingir seus objetivos, que todo dia é uma batalha. Eu fico imaginando para o cidadão, a gente tem aí 1000 desafios em todas as áreas da administração, né? E você conversa hoje com quem administra pastas, como eu já fui secretário, eu sei a dificuldade de recurso. A gente pensa, pô, Bertioga é rica, tem dinheiro. Não tem, né? E sempre falta alguma coisa. Hoje a gente olha a cidade e fala assim, caramba, estava ontem batalhando numa reunião fora de Bertioga para a gente conquistar recursos para a saúde, né? Nós vamos ver se a gente consegue trazer recursos para fazer a reforma do centro obstétrico de Bertioga, para ver se a gente consegue ampliar o atendimento para as crianças especiais na nossa cidade. E em algumas áreas a gente precisa ajudar a cidade, né? E ver que isso atinge o objetivo, que é a melhoria de vida das pessoas. E quando a gente consegue isso, a satisfação vem para todo mundo, para o político que está atuando e para o cidadão que está recebendo a benfeitoria. Não se dá para fazer tudo, mas aquilo que é possível a gente tem batalhado e graças a Deus, Deus tem encaminhado muito bem. Retrospectiva 2025 aqui na TV Bertioga, o vereador Eduardo Pereira, fazendo um balanço dos trabalhos. Eu acrescento à sua biografia que você tem uma energia muito intensa. Você está vendo o Eduardo calmo aqui na entrevista, mas quando precisa subir o tom e subir, o Eduardo é sempre um dos primeiros. Edu, eu queria que você falasse da política da cidade, como esse primeiro ano desse mandato. Não, foi um ano bem difícil, a gente acompanhou o caminhar do Executivo, mas mesmo assim foram anos de algumas conquistas importantes. Eu sempre gosto de frisar, a gestão pública, o atual prefeito, pagou cerca de 65 milhões de dívida. Imagina você tirar isso hoje do orçamento, né, que você podia aplicar isso em benfeitoria para pagar, né, dívidas, né, das gestões passadas. Por que eu falo isso? Para entender a dificuldade. Nós também fizemos algumas reformas, estamos aguardando outras que eu acho que vão ajudar muito a cidade, para que ela possa ter recursos e para que ela possa voltar a investir de maneira saudável. Nós não vamos deixar de pagar aquilo que a gente deve, nós temos consciência do que temos que fazer, mas nós também precisamos entender que sem recurso para investir, talvez a satisfação da população não seja alcançada. Então, foram anos que produziu-se bastante e esse ano foi um ano de muita reflexão no que fazer. Mas eu acredito que o prefeito Marcelo Vilar já arrumou a casa, eu tenho certeza que ele vai entrar 2026 com bons frutos, produzindo. Pode ser que seja um ano ainda com algumas dificuldades, mas a gente está abrindo portas para ele, que eu tenho certeza que vai ajudar toda a nossa cidade. Tem uma dívida imensa ainda com o extremo norte da nossa cidade, com o bairro de Boracéia. Eu estive lá em reuniões com a população, estive em reuniões lá com o vice-prefeito na época, com o secretário, com o Rachid, fizemos compromissos lá e digo a você, não foram cumpridos, não porque a Câmara Municipal faltou, né? Na hora que pediram o recurso que era para investir lá cerca de 60 milhões, a Câmara aprovou, mas os 60 milhões não chegou nos investimentos que queria. Nós fizemos um projeto de lei aqui, estamos autorizando o prefeito Marcelo Vilar, que ele possa captar 200 milhões de reais e fazer obras de drenagem e pavimentação naquele bairro. Fizemos obras na Chácara Vista Linda, na Chácara Itapanhaú, no Rio da Praia, no Jardim Rafael, no Mangue Seco. Enfim, vários bairros receberam benfeitorias, mas nós temos ainda demandas que nós precisamos atingir. Boracéia é uma delas, o bairro do Maitinga é outra, temos algumas coisas em algumas pontas do Indaiá que precisam ser feitas, ainda na chácara tem coisa para fazer, mas aquela coisa escandalosa, dificultosa que tinha na época, isso está vencido, né? Se a gente trabalhar um pouco mais aí com alguns investimentos, nós vamos sanar alguns pontos de estruturas, né, na nossa cidade, e a grande preocupação hoje que eu tenho, passei isso para o Marcelo desde o primeiro momento que ele assumiu, eu falei, trabalho social e trabalhe a saúde. Se a pessoa tiver um amparo na dificuldade na área social, a pessoa se levanta, né? Fiz um projeto de lei, está vigindo
que é a licença social, são mais de 200 licenças que a prefeitura pode expedir hoje para o cidadão, para que ele possa trabalhar, iniciar, sair da informalidade e ter condições de aferir a sua renda. O povo quer oportunidade, o nosso mandato tem que oferecer isso para as pessoas, oportunidade de ter uma educação de qualidade, oportunidade de ter segurança, né? 24 horas na cidade, tá aí os monitoramentos funcionando, a gente também destinou recursos para isso, estamos trazendo emenda para Boracéia, vamos instalar cerca de 38 câmaras em Boracéia, hoje com o parque de iluminação todo novo lá, tudo LED, tudo claro, né? Com as câmeras de monitoramento ligado no COIB, a gente vai ampliar a sensação de segurança, vamos ter um atendimento mais rápido à população, estamos planejando isso também para o bairro Chácara Vista Linda, que ele possa ter monitoramento, possa ter um parque de iluminação adequado, Chácara Vista Linda, e se a gente levar essa técnica para todos os bairros da cidade, nós vamos conseguir colocar Bertioga num patamar muito bom para garantir segurança. As pessoas que vêm para a praia, né, não querem ter a correntinha puxada do pescoço, elas querem segurança, e nós temos que pensar em oferecer isso para todos os nossos cidadãos, para toda a população, e a pessoa ter oportunidade de trabalho, né? O Eduardo, arruma uma licença, não se tem mais condições de expedir licença para a pessoa trabalhar na praia, mas nós temos que criar oportunidades. Eu lancei aqui, fiz um pedido para que os pescadores artesanais da nossa cidade, eles possam ter quiosques nos bairros para que eles façam a pesca deles hoje na praia de Arrasto e possam vender nessas bancas. A banca livre, aberta, você tem peixe, você põe lá, você vende, entendeu? E a população sabe que vai encontrar um produto lá de qualidade e num preço que eles possam consumir. E isso garante também o abastecimento das famílias. Fiz o pedido aqui também para a construção de um mercadão municipal. Nós podemos ter um espaço público hoje, um grande galpão com várias lojinhas, que as pessoas possam vender vários tipos de produtos lá, não digo coisas de artesanato, mas digo de consumo mesmo, né? Para que a pessoa possa ter acesso a coisas baratas e de um giro mais rápido para o consumo próprio. Isso é importante para quem mora em Bertioga, baixar os custos da alimentação, baixar os custos do consumo para que a pessoa possa ter uma vida melhor, porque não é fácil. Bertioga tem uma renda boa em época de temporada, passou a temporada, cai muito. Até para quem faz hoje, que trabalha na área de manutenção, na limpeza, na faxina, nos apartamentos, quando as pessoas não vêm, não precisa limpar lá não. Ou seja, agora a temporada você não acha ninguém para trabalhar, está todo mundo, né, iniciando os trabalhos, né, e conseguindo sobreviver, mas a gente tem que pensar no período de frio, né, quando que a pessoa vai poder ter essa oportunidade. Nós estamos trabalhando, né, trazendo leis importantes para que nós conseguimos aprovar esse ano, né, agora na última sessão tive uma lei minha, voltou a vigorar, espero que o prefeito homologue ela para que as organizações religiosas não paguem tributos municipais, que não é eu que garanto isso, é a Constituição Federal, basta que ou o Executivo ou o Legislativo faça a regulamentação de como isso será feito, e nós fizemos uma vez, essa lei foi suspensa pelo prefeito anterior, e graças a Deus nós conseguimos reapresentar essa legislação na Câmara e ela foi aprovada em segunda discussão, o prefeito deve homologar e as organizações religiosas da nossa cidade deverão ter o seu direito garantido. Isso eu digo porque as igrejas fazem um grande trabalho social na nossa cidade, elas são um braço que o governo às vezes tem e não sabe que tem, né? Porque muitos pastores, muitas entidades cuidam de crianças, cuidam de idosos, cuidam de pessoas que usam drogas, cuidam de famílias que necessitam disso e elas precisam ter meios de prover isso. Apenas com dízimos e com oferta fica difícil. Então, se elas não tiverem tributos a pagar, aí facilita um pouco, né? A gente consegue colaborar e o trabalho é vistoso. Muitas igrejas hoje fazem um grande trabalho de recuperação de vidas, tiram pessoas da sarjeta, tiram as pessoas da rua, da drogadição e levam a pessoa para um mundo melhor. E a gente tem que batalhar por isso, que as pessoas possam viver de maneira melhor a cada dia. Eu estava na sessão que foi feita a aprovação, e é importante frisar que o Edu é evangélico, ele falou igrejas, né? Mas a lei vale para centros espíritas, para os terreiros, sim. Enfim, para todas as organizações religiosas. Sim, organizações religiosas. A Constituição não faz discriminação e nem o mandato do vereador faz isso. Então, quando a gente faz uma lei e pensa nas igrejas, também atende a todos os templos religiosos de qualquer denominação. Queria pegar um gancho, você está falando da cidade, do crescimento da cidade, falou bastante de urbanismo na primeira parte da nossa entrevista, mas na última sessão que eu estive presente, você reivindicava uma maior estrutura para atender mais alunos no antigo NASCE,
E aí eu queria pegar esse gancho. A cidade cresceu em população, então a gente precisa realmente atualizar, desde a área da saúde, a educação, né? Aumentar esses atendimentos. Hoje... Né? Às vezes não se trata de construir uma coisa nova, e sim de ampliar. Às vezes de pequeno, mas na própria rede escolar, aparecem as crianças com condições especiais que precisam desse tratamento, né? Não é o Nasce ou o Ser do Bem não é uma escola, ele é um espaço de tratamento terapêutico. Então você tem lá fono, você tem TO, você tem o neuro que precisa para poder laudar essas crianças. Para sempre. Para sempre. Tratamento é isso que eu sempre. falei. Então a gente tem que criar condições. Veja, eu estive numa reunião anteontem em São Paulo, fui buscar essa demanda primeiro com a secretária de Finanças, depois com a secretária de Saúde, para que a gente pudesse demandar recursos para ampliar e tirar a fila. É ruim uma criança, um pai, uma mãe com um filho especial em casa, aguardando uma vaga para passar num terapeuta e não ter, porque não tem vaga. Nossa demanda está supercarregada, então nós temos que ampliar esse serviço para as crianças atípicas da nossa cidade, para que elas possam ter tratamento. E com o tempo, né, essas crianças vão apresentando evolução. E é isso que os pais querem, que elas tenham esse reconhecimento por parte do governo e o governo passe a investir nelas. É difícil, mas não é impossível. Nós temos hoje uma ecoterapia, estive lá, está funcionando, o Ser do Bem foi reformado, né? Tem recurso do vereador Eduardo Pereira lá, nós batalhamos para que ele saísse do papel, graças a Deus saiu, foi uma das indicações que eu batalhei ano passado, fizemos aquele com emenda federal, com recursos próprios nossos e está lá. Hoje é um espaço diferenciado, voltei lá esses dias porque a piscina não está funcionando, mas me colocaram que vai ser refeito e que vai funcionar, e acho que a gente vai poder ter condições melhores para atender nossas crianças especiais em Bertioga. Esse é um desejo do mandato do vereador Eduardo Pereira, melhorar a área da saúde, dar esse atendimento prioridade para as nossas crianças especiais e, sem dúvida nenhuma, fazer o básico. Falei para o prefeito esses dias, hoje mesmo estive com ele no gabinete agora há pouco, falei, prefeito, eu sei que foi difícil, contratos engessados, contratos enrolados, mas nós vamos entrar em 2026, tem muita coisa que está sendo licitada, está sendo contratada para que possa vigorar em 2026, mas nós não podemos deixar o cidadão faltar o básico. Atendimento clínico com o médico, atendimento ginecológico, pediátrico, ortopédico, cardíaco. Se precisar de um médico, nós temos que oferecer. Se precisar de um exame, temos que ter do básico. Exame laboratorial. Nós estamos levando hoje 4 meses para fazer um exame de sangue, um exame de fezes, um exame de urina. Temos que fazer isso com maior agilidade. É custoso, é difícil. O governo federal e o governo do estado repassam muito pouco ainda pelo que o município gasta. Hoje o município está beirando os 30% e passa no investimento da saúde, e para o que fosse necessário gastaria 40% do que se tem. Veja, nós estamos falando de um orçamento que você gasta 50% com a folha de pagamento. O restante você vai dividir nas outras partes. Se a saúde leva 40%, o que sobra para as demais? Né? Para você investir em turismo, investir em segurança, né? No esporte, enfim. E isso fica muito difícil. Então, administrar uma cidade, né, do ponto de vista legislativo, como a gente vê a peça orçamentária, é difícil. Eu já estive do outro lado, já estive na secretaria, sei as dificuldades que o secretário tem, que um prefeito tem para demandar, então nós temos que ajudar. Eu já consegui várias emendas, o deputado estadual Rui Alves nos abençoou no início do seu mandato com uma emenda de R$1 milhão, fizemos a pavimentação do NEDA 1, do NEDA 2, são recursos estaduais que estão lá empregados, também já destinamos R$500 mil em outra situação para a saúde, e hoje nós estamos batalhando para que a saúde possa receber esse recurso e que a gente possa fazer reformas em estruturas da saúde e também ampliar atendimentos para as crianças especiais. Essa é a batalha, esse foco de 2020. Vereador Eduardo Pereira, retrospectiva 2025. Falamos aqui do plenário José Carlos Buzinaro, a nossa Câmara Municipal de Bertioga. Edu, antes da gente falar de 26, queria que você falasse ainda de algum projeto de lei, que você quisesse destacar, alguma indicação. Olha, todos os trabalhos foram importantes, né? Como eu coloquei esse projeto agora que passou, tivemos um projeto que para a gente multar a concessionária que pendura fio aí nos postes, né? Esse fiozinho, é uma loucura, cabo, né? de fibra ótica, que você estica para um lado, estica para o outro. Todo mundo tem uma dificuldade para entrar em casa, porque está lá aquele varal de fio na porta. Então, hoje o cidadão pode
fazer a reclamação para a prefeitura vai notificar a companhia de energia vai ter que cobrar dos prestadores de serviço dessa área para que arrume, se não arruma, nós vamos multá-los hoje. Então isso vai acabar dando uma limpada na cidade. Nós tivemos aqui muitos debates, indicações simples do dia a dia, mas que as pessoas sempre nos pedem e nós buscamos atender. Graças a Deus, coloquei aí e foi aprovado também o Conselho das Famílias Atípicas para as crianças especiais poderem debater políticas públicas, né, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, com organizações da cidade que cuidam dessas crianças, que cuidam desses programas e trazer isso para o debate entre aqueles que precisam, que cuidam dessas crianças dia a dia, mãe, pai, que tem uma criança especial falando dos problemas que ela tem para poder a política pública chegar de verdade para essas pessoas, para essas famílias e resolver demandas. Então, 2025 foi um ano produtivo, né? E estamos aí com o nosso atendimento, né? As pessoas, Eduardo, você está me atendendo aqui na Câmara Municipal no meu gabinete, mas eu tenho uma novidade para 2026. Se você quiser, se Deus quiser. Tô fazendo a mímica certa. Então, eu perdi um ônibus, na campanha. 2024. Nosso ônibus estava lá em Boracéia, fazendo atendimento e incendiaram o nosso ônibus criminosamente. A Polícia Civil de Bertioga investigou, as câmeras de monitoramento da prefeitura pegaram o indivíduo, ele está sendo enquadrado, mas a justiça é lenta, mas nós estamos correndo atrás aí, fizemos ontem uma pesquisa e eu creio que em 2026 Deus vai restituir o nosso ônibus aí, nós vamos voltar para o bairro, né? Eu tenho um escritório no centro da cidade, estou concluindo uma reforma lá agora e não pretendo continuar no escritório, por quê? Porque o escritório é fixo e o ônibus nos deu uma experiência de poder atender as pessoas do bairro na porta de casa, né? E isso foi muito bom. O atendimento, embora só na Chácara Vista Linda, nós ficamos lá 9 meses, parados no mesmo lugar, porque a demanda era grande, 200 pessoas nós atendemos todo mês, entre vai e vem, atendemos 1.800 pessoas só no bairro da Chácara Vista Linda e atendemos no Ana Paula, no Vicente de Carvalho, no Jardim Rafael, no Jardim Indaiá, atendemos quando chegamos em Boracéia, ficamos lá 90 dias, já estávamos passando a margem de 200 pessoas lá no atendimento mês e infelizmente veio acontecer essa fatalidade. Criminosamente, uma pessoa tacou fogo no ônibus, perdemos nosso espaço, 4 pessoas que trabalhavam lá comigo também perderam a oportunidade de trabalho e eu quero que em fevereiro agora eu estou adiantando isso aqui na TV Bertioga, né? Eduardo Pereira vai estar na rua de novo com o seu ônibus para poder continuar o seu trabalho. Meu trabalho é fundamentalmente atender as pessoas. Por quê? Às vezes a gente fala assim, a demanda legislativa a gente faz aqui no plenário, mas o olho no olho, corpo a corpo, você faz lá no bairro, onde a pessoa mora, na rua da casa dela, né? Tentando interagir, ajudar, levar uma demanda, escutar. E como foi bom esse período, né? Mudou muito a minha visão, que eu já tinha, graças a Deus, uma visão boa de rua com as pessoas, mas estive mais próximo, né? Dia a dia, com a equipe nossa, atendendo pessoas, socorrendo. E se você falar com alguém aí, faz um teste. Pergunta quem que já passou por um atendimento no escritório do Eduardo Pereira, no nosso ônibus, né? Pessoas têm dificuldade de ser cidadão, sabia disso? Todo dia no meu celular tem alguém tentando fazer um RG. Meu RG venceu, tem como resolver? Vamos resolver. Para a pessoa é burocrático, para nós é fácil, porque nós conhecemos os caminhos. Mas aquela pessoa que precisa de um documento, de um RG, de um CPF, de um título de eleitor, de uma carteira de trabalho, que precisa entrar no mercado de trabalho e não tem seus documentos, vocês não imaginam, ou imaginam, né? Quem está do lado já está assistindo sabe como que é difícil. E você dá esses instrumentos para a pessoa, consegue ajudar ela a ter cidadania, ela consegue os direitos dela. Direito a dar entrada numa previdência social, direito a ser atendido num posto de saúde, direito a uma vaga de trabalho, e é isso que nós queremos, oportunidade para que as pessoas possam ter aquilo que elas merecem. E com isso, as pessoas vão viver bem. Então, eu me sinto feliz, porque tive uma boa votação na campanha passada, meu mandato foi renovado, né, pelas pessoas que confiam no nosso trabalho. A nossa eleição é crescente, né, nunca foi decrescente, a gente sempre veio aumentando o número de votos que a gente recebeu. Isso dá uma demonstração de que as pessoas que nos conhecem, sabem, permanecem conosco, isso é bom. Eu também quero agradecer muito as pessoas de fé dessa cidade que confiaram, né, o voto dela no Eduardo Pereira, porque sabem que a gente está aqui para defender os interesses da população e está aqui também para
para atender os interesses da família, né? Nós defendemos a família a todo custo. A família é um projeto de Deus e esse projeto de Deus não pode ser jogado na lata do lixo. Nós temos que cuidar dele, fazer com que a família seja amparada por todos os meios de políticas públicas necessárias. Cuidar das pessoas é o nosso caminho, cuidar das famílias é o nosso dever. É a missão que Deus nos deu. Vereador Eduardo Pereira aqui na TV Bertioga, retrospectiva 2025. 2026, o que está no plano aí nas metas? Intensificar o nosso trabalho, como coloquei para você, se Deus quiser. A meta é entrar adequando janeiro e fevereiro esse projeto nosso, para estar de novo no corpo a corpo, estar mais próximo cada vez mais. Eu confesso a você, eu não sou muito de gabinete, nós estamos aqui na Câmara, você me pegou corrido aí, mas meu negócio é rua, interagir com as pessoas, vivenciar as demandas que elas têm, né? E daqui a gente leva para o gabinete do prefeito, leva para um secretário. Tenho, graças a Deus, um bom trâmite com todos os secretários municipais, todos sempre me receberam muito bem. Não sou de ficar azucrinando o secretário com problema não, eu trabalho conjunto com eles, eu mando demandas para eles via WhatsApp, eles dão feedback para a gente e isso tem acontecido, tem sido prazeroso de você fazer isso porque as pessoas entendem, não é para o Eduardo. Quando eu faço uma demanda ou aqui em plenário, quando eu faço uma solicitação, é porque alguém na ponta pediu para o Eduardo e isso é importante, né? Esses dias eu tive uma demanda no bairro Chácara Vista Linda, estou tendo ainda moradores da rua Estrada 7, queriam a ligação de esgoto. Não tinha rede de esgoto. A Sabesp passou tudo quanto é lugar com a pontinha da Estrada 7 sem. Fomos na Sabesp, fizemos protocolos, pedimos, falamos com o Rachid. No outro dia, já tinha uma equipe da Sabesp para implantar a rede de esgoto e os moradores ficaram felizes. Agora estamos com uma demanda de fazer a interligação entre a Rua do Caculé e a Rua 7. Ali um problema grande. A rua não passa de um lado por duas ruas que se findam no rio. Então nós queremos fazer ali uma curva, emendar essas duas vias para que possa passar veículos de um lado para o outro e a gente acabar com um trecho ruim hoje de bagunça que está naquele bairro do Chácara Vista Linda. Nós não podemos aceitar, né, que uma demanda errada seja priorizada no bairro e fique do jeito que está. Então nós vamos fazer essa obra lá, tenho certeza, o governo do prefeito Marcelo Vilar está empenhado, nós vamos viabilizar recursos para que isso também aconteça e se Deus quiser, entre outros pontos que a gente tem na cidade, como eu falo para vocês aqui, nós vamos conseguir vencer dificuldades que a população hoje almeja. Não é fácil, mas coragem, vontade e muita fé é o que nos motiva. Para a gente ir fechando, eu queria que você desejasse boas festas, deixasse uma mensagem de Natal positiva, para a gente ter um 26 muito legal aqui na nossa cidade. Que o nosso Deus possa estar com todas as famílias bertioguenses, com aquelas pessoas que estejam, né, hoje clamando e pedindo ao Senhor que proteja, que guarde essas famílias. Você que está com dificuldade, que ainda não encontrou um caminho, não perca as suas esperanças, continue na sua fé, continue lutando, buscando, né? E sempre não esqueça, a oração é a vitamina, é a energia que move, né, cada cidadão hoje. Você quando pensa que pode fazer tudo sozinho, você não vai vencer, você não vai chegar em lugar nenhum. Às vezes as pessoas olham para mim e falam, nossa Eduardo, qual que é hoje, né, o porquê você tem esse sucesso? Porque a gente busca, a gente clama, a gente ora. Deus é a nossa base e quando Deus é a estrutura de uma família, quando Deus é a estrutura de um homem, ele não fraqueja, ele tem força e ele vence. Então, a vocês, nesse Natal, nessa virada de ano, né, busquem a Deus, né, coloquem a família, os seus pais, coloquem a sua família nas mãos de Deus, para que o Senhor possa cuidar de você. Tenha certeza, você vai ver as vitórias que o Senhor vai te entregar, porque existe muita coisa ruim, né? Se você quiser, o mundo está aí, ele te oferece, mas nada disso é duradouro. Somente nos caminhos do Senhor é que você vai encontrar uma vida saudável, uma vida de fé, uma vida de amor, diferente de tudo que a gente hoje está acostumado a viver. Depois que eu entreguei a minha vida ao Senhor, a minha vida mudou, graças a Deus. Edu, obrigado pela entrevista. Desejar para você um ano muito legal, muita saúde para sua família, para começar pela doutora Débora, que está aqui nos fotografando, aqui nos assistindo. E ano que vem quero ver muito você aqui na TV Bertioga. Vamos estar juntos, se Deus quiser. Parabéns pelo projeto, parabéns pela ideia, conte conosco. Eu gosto do fruto de Bertioga. Está aqui um parceiro que eu conheço há muito tempo, né? Da época do... Posso falar o nome dele? Dr. Jurandir. 2003, eu estava olhando os quadrinhos ali na parede e eu comecei no terceiro quadrinho também, viu? Fui vice dele aqui, na época dele, o Jurandir, uma pessoa que eu gosto muito dele, combatível, né?
mas é uma pessoa que tem aí nos ajudado muito aí. Então, um abraço a todos vocês, a você, sua esposa, que vocês possam ter muito sucesso, né? E muito amor a todos. Obrigado. Gente, fiquem com Deus e até a próxima Retrospectiva 2025.